Juro que eu não queria mais estar falando de política aqui no Sobre Vasco. Pô, a gente só fala disso agora. Mas vocês estão vendo o noticiário aí? Não dá pra falar de outra coisa. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para dar uma atualizada aí nas últimas notícias sobre a política do Vasco. Eu tô vendo muita gente confusa com o que está acontecendo, muita gente aí ficando preocupada, assustada, pensando no pior. Calma, calma, não é para tanto. Vamos explicar aí o que aconteceu e quem sabe eu tranquilize mais você depois desse vídeo. Mas para isso, para dizer o que está acontecendo hoje na política do Vasco, a gente precisa voltar um pouquinho, precisa voltar na semana passada, que foi meio que a catalisadora de tudo que está acontecendo agora no Vasco. A semana começou na segunda-feira, com o fim do recesso do Judiciário e com a Corregedoria analisando ali o pedido do Eurico Miranda para que voltassem a ser aceitos os votos da Urna 7. Essa era a grande cartada do Eurico Miranda, a última aposta dele para conseguir reverter o caso na justiça. Ele contava muito que o Sveiter lá, o desembargador que fosse amigo dele, mexesse seus pauzinhos para fazer o caso pender novamente pro lado do Eurico Miranda. Não foi isso que aconteceu. Talvez a maior reviravolta nessa história toda das eleições do Vasco tenha sido esse incidente de segunda-feira aí, porque o caso caiu bem nas mãos do Sveiter, que é o amigo do Eurico Miranda. Todo mundo começou a falar, danou-se, agora não vai dar, o cara vai dar ganho de causa pro Eurico, não tem outra solução. E aí, surpreendentemente, o Sveiter não quis pegar essa batata quente, alegou que não tinha como jogar o caso por conflito de interesses, né? Já que ele é amigo pessoal do Eurico Miranda. Então um novo sorteio foi feito e o novo desembargador que pegou o caso, mais uma vez, não aceitou o pedido do Eurico Miranda. Ali, meio que acabou as esperanças do Eurico Miranda de conseguir reverter o caso na justiça. Essa foi a última grande cartada do Eurico, a última grande esperança que a turma do Eurico tinha de conseguir reverter o caso na justiça, até por conta disso que eu falei, né? O Sveiter, amigo pessoal do Eurico Miranda, é desembargador, tem a sua influência ali na Corregedoria do Rio de Janeiro. Então, essa era a última grande esperança do Eurico Miranda. Ele vai continuar tentando os recursos aí, né? Já entrou depois de novo com recurso lá no STF, também já perdeu, vai entrar com outros. Mas a verdade é que depois dessa decisão de segunda-feira, a turma do Eurico jogou a toalha. A gente vê isso claramente nos próprios depoimentos do pessoal ali que cerca o Eurico Miranda, né? O próprio Eurico Miranda, na terça-feira, deu uma coletiva e aí já falou que não era candidato, que nunca foi candidato. Pô, assim, os caras inventam uma mentira, falam com a cara mais lavada e querem que a gente acredite, né? Mas enfim, falou que nunca foi candidato. A gente sabe o que significa isso, né? O Eurico Miranda, ele vai criando essas lendas pessoais sobre ele, e uma das que ele criou foi a de que ele nunca perdeu uma eleição no Vasco, que se ele quisesse candidatar, ele elege como se ele fosse aí o grande messias do Vasco, o cara que, a partir do momento que se oferece, todo mundo aceita que ele que tem que ser, ele traz, ele gosta dessa mística, né? Então, para não quebrar essa historinha, essa lenda que ele criou na cabeça dele, ele inventou agora que nunca foi candidato. As notícias estão aí para todo mundo ver qual é a verdade, né? É mais uma balela do Eurico Miranda que cai, que se quebra, que fica escancarado. Várias já se perderam aí. Ele falava que com ele o respeito ia voltar, ele falava que com ele o Vasco não caía para a segunda divisão. Todas balelas que já caíram por terra aí. E hoje cai mais uma, né? Na verdade já caiu antes, porque ele perdeu na eleição pro Dinamite, essa que é a verdade. Mas enfim, na época ele deu um migué parecido com o de agora, só que agora ainda foi mais escancarada ainda, né? Enfim, essa declaração do Eurico Miranda demonstra que ele já jogar na toalha. Depois, durante a semana, o Euriquinho também foi dar uma coletiva e aí imitou o pai, falou que não vai ser mais vice-presidente, independente do resultado. Óbvio que ele está falando isso porque ele sabe que vai perder, né? Falou que o Brant não vai ser o futuro presidente, vai ser o Edmundo disfarçado. Então, tipo, o discurso dele já mostra como eles não têm mais esperança de conseguir vencer a eleição aí que está marcada para sexta-feira. E isso está demonstrado não só no que eles falam, mas no que eles começaram a agir, né? Na terça-feira já, na segunda-feira foi essa decisão do desembargador. Na terça-feira já começou o que a imprensa chamou aí de desmanche do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama começou a ser implodido, como disse muito bem também o Bruno Guedes, o jornalista Bruno Guedes,
e já começaram aí essa implosão em alto estilo, começaram liberando de graça o Anderson Martins, só o melhor jogador do elenco do Vasco da Gama, o jogador mais valioso atualmente no elenco do Vasco da Gama, foi liberado de graça para assinar com São Paulo. Desde o começo da temporada, muita gente falava assim, quando contratou o Rildo, quando contratou o Thiago Galhardo, muitos de vocês falaram, isso aí é o Eurico Miranda já querendo preparar um campo minado para quando o Brant assumir. E na época eu falava, gente, isso não é, ele não está fazendo isso para deixar uma bomba pro Brant. Ele está fazendo as contratações nível Eurico Miranda de contratação. Rildo, Thiago Galhardo é muito diferente de, sei lá, Vitor Bolt, Cristiano, Dagoberto, Marcinho. Esse é o nível de contratação do Eurico Miranda. Então acho que naquele momento ali, o Eurico Miranda ainda estava trabalhando como se fosse conseguir reverter o caso na justiça, ainda confiando que poderia continuar sendo presidente do Vasco. Agora, a partir de segunda-feira, não. Ele, como eu disse, percebeu que não ia ganhar mais, largou a toalha e começou a se comportar como quem vai deixar o clube para um desafeto. O Anderson Martins, a gente sabe agora, depois de declarações do próprio jogador, falou desde novembro, desde o ano passado, já falou para o clube que estava querendo sair, que não estava satisfeito. O clube falou que a gente não pode fazer nada, se vira aí. E escondeu essa informação até o último minuto, né? Porque sabia que isso podia prejudicar ele. Podia manchar a imagem da administração do Eurico. Uma vez que já largaram de mão, entregaram o Anderson Martins. Depois disso, né, na quinta-feira, esse desmanche do Vasco, essa sensação de desmanche do Vasco da Gama vai atingir o seu ápice com a venda do Madison para o Grêmio, a venda do Matheus para o Corinthians, e aí também vai ter um monte de outros acontecimentos acontecendo no mesmo dia para ainda aumentar essa sensação de que o Vasco estava sendo dilapidado porque teve falta de luz em São Januário, teve um incidente lá do material esportivo sendo entregue para funcionários do clube. Isso foi gerando uma histeria na torcida, né, que via essas notícias pelas redes sociais. Aí começaram a falar que o Paulinho poderia ser vendido também, que o Guilherme poderia ser vendido, que o Nenê, que o Martin Silva, ninguém do elenco estava salvo do desmonte. Estavam falando também que São Januário estava sendo saqueado, carros parando, levando tudo, levando computador, levando material do Capris. Quer dizer, a imagem que a torcida estava tendo nas redes sociais era de que não ia sobrar nada no Vasco, que na sexta-feira ia amanhecer e ia estar só os tijolos lá em São Januário. Nessa histeria, né, que nem eu falei, né, o torcedor do Vasco ficou louca, começou a se desesperar, começaram a cobrar o Júlio Brandt. Vem cá, mas o Júlio Brandt não vai fazer nada? A gente não pode fazer nada em relação ao que está acontecendo? O Júlio Brandt precisa se posicionar? O Júlio Brandt precisa fazer alguma coisa? Diante dessa cobrança, o Júlio viu que ele realmente tinha que vir a público prestar esclarecimentos, né? Se posicionar, a torcida estava cobrando um posicionamento do Júlio Brandt. Então foi isso que ele fez. Na própria quinta-feira, ele anunciou que ia fazer uma coletiva na sexta-feira de manhã. A coletiva, todo mundo sabe, a gente tratou dela aqui no canal também. Foi uma coletiva dura, atacando frontalmente o Eurico Miranda, a administração Eurico Miranda, fazendo promessas para o futuro também, né? Falando em cheio o que a torcida queria ouvir. Falou que não tinha medo do caos, falou que estava ali para pegar a cadeira de presidente do Eurico Miranda, falou que não tinha que parar com essa história de que o Vasco é time pobre, o Vasco é time rico, enfim. Apertou ali os botãozinhos certos para agradar a torcida, tanto que foi uma mudança completa. Eu que fico seguindo as redes sociais aqui, sigo muitos vascaínos vêm falar comigo também. Eu acho que isso me dá um termômetro bom do sentimento do vascaíno em geral. Deu para ver uma mudança completa de humor na torcida, a torcida que estava cabisbaixa, desesperada, desiludida na quinta-feira à noite, com a coletiva do Júlio Brandt, mudou de humor, voltou a confiar no time, voltou a ter esperança nos seus coraçãozinhos de que essa fase ruim ia passar tão logo o Júlio Brandt assumisse o comando do clube. Então, o Júlio Brandt acertou quando ele quis fazer essa coletiva, né, no sentido de tranquilizar a torcida e até, por que não dizer, conquistar mais apoiadores ainda entre os torcedores vascaínos. Ele acertou nesse sentido. Só que a gente pode analisar agora que, na verdade, ele deu um tiro de canhão para matar um passarinho assim. Conseguiu seu objetivo, mas acabou no caminho acertando outros alvos que talvez não fosse o objetivo dele. Um dos alvos, não dá para dizer que
que não tenha sido o objetivo do Júlio Brandt, foi justamente a administração Eurico Miranda, que ficou pistolaça com a declaração do Júlio Brandt, né? O Eurico Miranda veio a público no mesmo dia fazer uma coletiva, a gente comentou sobre ela aqui também, passou o recibaço ali, passou o maior recibo de que se ofendeu mesmo com o que o Júlio Brandt falou, e aí ao longo da semana a gente veio, isso é uma das coisas aí que vale a pena desmentir, né? Na segunda-feira teve uma coletiva, essa semana foi chuva de coletiva em São Januário, né? Teve coletiva de Júlio Brandt, coletiva de Eurico, coletiva de Euriquinho, coletiva do Luiz Fernandes ali, que é o presidente do conselho. Chuva de coletiva, chuva de coletiva. Enfim, na coletiva do Luiz Fernandes, ele falou que poderia até expulsar o Júlio Brandt do quadro social do Vasco da Gama, porque ele descumpriu o estatuto do Vasco ao se dizer presidente do Vasco sem ser. Criou um terrorismo ali em cima, que é uma tática também que o pessoal do Eurico está fazendo agora. Eles já viram que perderam, partiram para o terrorismo, estão querendo deixar a galera ressabiada. Onde já se viu, agora você vai tirar da possibilidade de virar presidente uma pessoa que foi eleito pela maioria dos sócios, que é, com certeza, o preferido da torcida, tá tendo apoio da mídia também. Aí você vai numa cartada dessa, caçando um regulamento louco lá do estatuto, tirar o cara da eleição, tirar o cara da corrida eleitoral. O cara não tem nem coragem de fazer isso, essa que é a verdade. Eles não têm nem coragem de fazer isso. Então, foi só para dar um susto na galera, funcionou, vi muita gente assustada com isso aí, mas era só conversa para boi dormir. Agora, a gente estava falando do Canhão lá que acertou várias pessoas, o dano pro Brandt maior dessa coletiva que ele fez, repito, para tentar acalmar a torcida, para dar um chega para lá no Eurico Miranda, esse tiro respingou um pouco no próprio pé. Por quê? Porque melindrou os próprios apoiadores do Júlio Brandt. A galera ali do Alexandre Campelo, do Roberto Monteiro, ficou sentida, não gostou da coletiva do Júlio Brandt. Por quê? Porque ele fez isso sem consultar eles, começou a falar de um monte de proposta que ele vai implementar no Vasco sem consultar eles, foi sozinho para a coletiva, né? Não chamou o Alexandre Campelo, que vai ser o vice e que, né, formou a chapa junto com ele na reta final das eleições. Isso deixou esse pessoal muito melindrado, a ponto de, durante essa semana também, a galera do Identidade Vasco mandar uma carta aberta aí para os sócios do Vasco, falando que não vai mais fazer parte da administração do Júlio Brandt. Eles foram bem claros na carta, né? A gente não vai mais participar da administração do que o Júlio Brandt vai montar, mas vamos continuar apoiando no conselho, vamos eleger o Júlio Brandt, até porque o Alexandre Campelo ainda é o vice da chapa, né? O Alexandre Campelo também parece não vai se envolver na administração do clube, ele que estava sendo cotado, segundo a imprensa aí, ele ia fazer parte do comitê gestor do futebol, ele seria um das cabeças, o outro seria o Felipe, provavelmente, o gerente de futebol que vai ser contratado, ele faria parte desse grupo que vai gerir o futebol do Vasco, aparentemente não vai mais, foi um dos que se sentiu melindrado pelo Júlio Brandt ter feito essa coletiva sem consultar o grupo deles, e aí criou-se esse frenesi de que, meu Deus, e agora? Os caras estão rompendo com o Júlio Brandt. Será que então eles vão apoiar o Eurico Miranda reviravolta nas eleições do Vasco? E essa notícia especificamente é o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje, esclarecer para a galera. Eu estou vendo muita gente acreditando realmente pode haver essa reviravolta aí na eleição do Conselho na sexta-feira. Gente, eu acho muito difícil disso acontecer. Eu sei, a imprensa tá pondo pilha, tá falando que tem aproximação, tem tido aproximações do Euriquinho com o Roberto Monteiro, que os grupos estariam discutindo para fazer ali, para ver como é que eles poderiam fazer, para rolar uma trairagem aí do grupo do Campelo com o Júlio Brandt. Eu acho isso muito complicado de acontecer. Primeiro, porque não foi todo o grupo do Campelo que rachou, né? O Vasco aí, a chapa que acabou elegendo o Júlio Brandt foi a chapa Sempre Vasco Livre, que é a união da Sempre Vasco com a Frente Vasco Livre, né? Só que tem que ver também que não é toda a Frente Vasco Livre do Campelo que rachou com o Júlio Brandt. Foi o Identidade Vasco, que é um grupo ali mais ligado ao Roberto Monteiro, justamente, que foi quem mandou a carta. Outros grupos menores também, que fazem parte dessa coalizão aí, como o BNDES Vasco, também lançaram carta rompendo na questão de apoiar administrativamente
o Júlio Brandt, né? O Vira Vasco. Na verdade, tem 3 grupos fortes que fazem parte dessa coalizão aí da Frente Vasco Livre. O Identidade Vasco, o Vira Vasco e o Cruzada Vascaína. Esses 3 grupos são os grupos mais fortes dessa Frente Vasco Livre. O Identidade Vasco rompeu, o Vira Vasco rompeu também, mas o Cruzada, que é um grupo grande ali dentro, esse se manteve ainda se manteve aí aliado do Júlio Brandt. Então, quer dizer, não é nem toda a Frente Vasco Livre que rompeu com o Júlio Brandt. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui. E mesmo quem rompeu, vamos supor aí que juntando o pessoal da Identidade Vasco, juntando o pessoal do Vira Vasco, mais a galera do Eurico Miranda, mais os conselheiros beneméritos, que ainda são fiéis a Eurico Miranda, juntando toda essa galera, dá para fazer o que o Estatuto permite, que é o Conselho não referendar, não eleger, não confirmar o presidente da chapa vencedora como presidente do Vasco da Gama. Isso, gente, vocês talvez não tenham uma ideia da dimensão que é esse comportamento aí. Porque muita gente fala, é por isso que tem que mudar o Estatuto do Vasco, virar uma eleição direta. Eu concordo, tem que mudar, seria muito mais simples se o Vasco fosse uma eleição direta para presidente, eliminaria um problema. Mas esse arcaísmo aí que ficou do Vasco, né, de ter um conselho que elege o presidente, ele é só pro forma, gente. Ele é só um ritual mais do que outra coisa. Porque nunca na história centenária do Vasco da Gama, o conselho deixou de referendar o presidente que foi eleito pelos sócios. E eu acho muito difícil, tem que ter muito culhão agora para chegar e pela primeira vez na história mudar isso aí. Vai ser visto pela maioria dos sócios, vai ser visto pela torcida, vai ser visto pela imprensa, pela opinião pública, como uma baita manobra, um golpe, né, dentro do Vasco para manter o Eurico no poder, ou os grupos de influência do Eurico, e vai ser um baita suicídio eleitoral. Por que eu acho? É possível que isso aconteça? É possível, né? Tá previsto no Estatuto e diante de tudo que a gente está vendo acontecendo no Vasco aí, não dá pra gente garantir a ferro e fogo que nada é impossível de acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Mas por que eu acho que não vai acontecer dessa vez? Primeiro, nunca aconteceu na história. Então, assim, é a tradição. A tradição manda que se confirme o presidente da chapa eleita, e eu acho difícil que mesmo o cara tenha uma simpatia pelo Eurico Miranda, mesmo que ele quisesse que o Eurico Miranda continuasse, ele vá agir contra essa tradição, esse respeito à democracia dentro do Vasco da Gama. Por mais que tanto Alexandre Campelo quanto Roberto Monteiro tenham vindo a público aí para falar, para afirmar com todas as letras de que não vão fazer o Eurico Miranda continuar. Eles afirmaram com todas as letras que o nosso objetivo principal é tirar o Eurico Miranda do poder. Então, quero acreditar na palavra deles e que isso impede que haja ali uma aliança entre eles, né? Não se faz acordo com o diabo, não é o que dizem? Então, isso eu acho, pensando de forma lógica também, sabe? Eles vão fazer o quê? Aí eles acham que assumindo, vamos supor aqui, vamos ver as teorias. O que é melhor para frente Vasco Livre, pensando em conseguir chegar à presidência em 2020, quando tem a próxima eleição? O que é melhor para eles? Apoiarem um terceiro nome, junto com o Eurico Miranda, quer dizer, tá trazendo a cobra para dentro de casa, vai achar que a cobra não vai picar? Vai achar que o Eurico Miranda, quando chegar em 2020, não vai dar a volta neles para tentar ele mesmo voltar ao poder, ou botar, sei lá, o Euriquinho como a presidente? Isso se o mandato for bom, né? E eles conseguirem em 2020. Se for ruim, se for um mandato ruim, 3 anos ruins, se afundam de vez, entendeu? Vão ser os caras que abandonaram o barco do Júlio Brandt na última hora para se juntar com o que há de mais atrasado no clube, para fazer essa administração ruim da hipótese que a gente está imaginando aqui. Quer dizer, isso só deixa o Júlio Brandt voltando muito mais forte ainda em 2020, né? Porque ele vai falar, ó, esses caras estavam comigo, na última hora pularam fora para botar um amigo do Eurico Miranda e vocês viram o que aconteceram. Então, cara, dá a chance pra mim agora. Vocês percebem que se o Campelo se junta com o Eurico Miranda, ele tá meio frito? Se o mandato for bom, a chance do Eurico Miranda voltar é grande. Se o mandato for ruim, eles se afundaram junto com o Eurico Miranda. Então, faz muito mais sentido eles fazerem o que estão falando aí para todo mundo que vão fazer, que é o seguinte: a gente vai apoiar o Júlio Brandt no conselho, vamos votar para ele ser o presidente, até porque o Alexandre Campelo continua como vice-presidente, só que quando ele assumir, não vamos fazer parte da administração
do Júlio Brandt. Nesse cenário, o que os caras conseguem? Primeiro, vão ganhar os louros de terem feito parte da coalizão que tirou o Eurico Miranda do poder. Eles vão ganhar esse louro aí. Mas, por outro lado, por não participarem da administração Júlio Brandt, eles também vão ter o bônus aí de sempre poder chegar daqui a 3 anos e falar que com eles teria sido melhor. Se a administração Júlio Brandt não for boa, for ruim, pelo menos na percepção da torcida, e há uma grande chance disso acontecer, porque vai pegar ali uma situação de terra arrasada em São Januário. Então, vamos supor que, por mais que o Júlio Brandt consiga fazer uma boa administração, botar a casa em ordem, não consiga, nos próximos 3 anos, fazer um time que traga um título expressivo para o Vasco aí. Não consiga nem sequer fazer o Vasco ser campeão de uma Copa do Brasil, vamos supor. A galera do Campelo pode chegar muito bem e falar, a gente se juntou com eles para tirar o Eurico Miranda, depois deixamos eles administrarem sozinho e eles fizeram uma administração aí, muito mais ou menos, ou ruim. Se for ruim, se for mais ou menos, eles podem chegar e falar, a gente teria feito melhor. Vote na gente que a gente vai fazer melhor. Mesmo se for boa a administração de Júlio Brandt, eles ainda têm o argumento de que com a gente poderia ter sido melhor, sabe? O Júlio Brandt ganhou uma Copa do Brasil, com a gente teria ganhado o Campeonato Brasileiro. O Júlio Brandt ganhou o Campeonato Brasileiro, com a gente teria ganhado uma Libertadores, sabe? Dá sempre para fazer. Então eu acho assim, no meu ponto de vista, analisando aqui do meu ponto de vista, tá? Sem ter conversado com nenhuma das partes aí, analisando a situação do Vasco aqui de longe. Faz muito mais sentido para eles essa hipótese aí. Rachar com o Júlio Brandt administrativamente, mas na eleição, ainda assim, votar no Júlio Brandt. É isso que eu estou confiando que vai acontecer. Estou muito tranquilo que na sexta-feira o Júlio Brandt vai ser eleito o próximo presidente do Vasco. Felipe, você aposta dinheiro aí que vai ser? Não aposto. Não é que eu acho assim que é impossível ter outro resultado. Mas eu estou muito confiante de que vai dar Júlio Brandt na sexta-feira. Beleza, galera? Só para falar mais umas notícias aí administrativas, políticas do Vasco, para você ver como é que tá a situação do Vasco da Gama, eu decidi fazer esse vídeo para comentar essa questão do racha aí no grupo do Júlio Brandt, e do momento que eu decidi fazer o vídeo até eu realmente gravar, já pintaram várias notícias novas aí. O Eurico Miranda anunciou que vai fazer o patrocínio com uma indústria farmacêutica, Lasa, né? Lasa, eu esqueci o nome agora, e que daria 18 milhões por ano para o Vasco, que seria um dinheiro bem bom, né? Um bom patrocínio para a realidade do Brasil hoje em dia, mas logo em seguida já começaram a aparecer vários podres sobre essa empresa, pendências na justiça, sedes abandonadas, um monte de história mal explicada. Eu acho complicado realmente, assim, no momento que eu estou gravando, não tem nada de muito conclusivo, mas é estranho, é no mínimo estranho que o Eurico Miranda nunca tenha conseguido um patrocínio decente para o Vasco nos 2 mandatos e meio que ele teve ali da primeira vez, né? Teve 2 mandatos completos e no terceiro foi substituído no meio pelo Dinamite, e nesse terceiro agora também nunca conheceu um patrocínio perto de bom, perto de mediano. E aí, no apagar das luzes, no último dia do mandato dele, ele consegue um patrocínio porreta. É muito difícil de acreditar que não tem caroço nesse angu aí, sabe? É muito difícil de acreditar. Mas enfim, vamos acompanhar aí o desdobramento dessa história, até porque no final da noite agora ainda saiu mais uma notícia. A juíza decidiu, hoje, como vocês sabem muito bem, hoje quando eu estou gravando, quando isso for ao ar, vai ser ontem para vocês, né? Nessa terça-feira, dia 16 de janeiro, foi o último dia do mandato do Eurico Miranda, como vocês sabem. A eleição para o próximo presidente só se dará na sexta-feira, o próximo presidente só vai assumir na próxima segunda-feira, e aí a questão ficava, quem é que vai dirigir o Vasco até lá? A confiança do Eurico Miranda, quando ele postergou ali, junto com o pessoal do Conselho do Vasco, ele empurrou a eleição o máximo que deu, jogou lá para o dia 19, a esperança do Eurico Miranda é que fosse ele que fosse continuar como presidente do Vasco, né, de forma interina. Agora acontece que a juíza ali quer mais ver o circo pegar fogo mesmo, acabou no final da noite dessa terça-feira baixando ali um decreto falando que o presidente, quem vai administrar o Vasco até o próximo presidente assumir, vai ser um triunvirato dos 3 candidatos à presidência. Então vai ser o próprio Eurico Miranda, o Júlio Brandt
e o Horta. Os três vão ter que administrar, vão ser 3 presidentes do Vasco aí, e só vai poder tomar decisão se 2 dos 3 decidirem. Mais uma decisão da Justiça que deve ter sido um balde de água fria para o Eurico Miranda. Eu particularmente gostei dessa notícia, porque vai travar qualquer possível manobra que o Eurico Miranda esteja fazendo no clube, né? A partir de agora, as decisões que o Eurico Miranda quiser tomar vão ter que ser endossadas pelo Horta ou pelo Júlio Brandt. Então, isso já dá ali pelo menos um respaldo, né? A questão mesmo do patrocínio aí. Se realmente for um bom patrocínio, se realmente é um patrocínio de R$18.000 por ano, que não tem nenhuma pegadinha na história, o Júlio Brandt, como co-presidente, vamos dizer assim, ele aprova, ó, beleza, vamos aceitar, faz sentido. Se não for, se tiver uma pegadinha, se tiver aí uma maracutaia que a gente não está percebendo, o Júlio Brandt vai ter todas as condições de vetar. Então acho que é uma solução interessante para o Vasco aí. Vai engessar aí os poderes do Eurico Miranda até a eleição do Conselho. Então, a venda do Guilherme, a venda do Nenê, a venda do Paulinho, todas essas coisas ficam sendo bloqueadas. A própria questão do patrocínio das mangas, do patrocínio master mesmo, por mais que as informações sejam de que o Vasco assinou hoje esse patrocínio, talvez ainda dê tempo ali na burocracia de mexer alguma coisa. Enfim, vamos acompanhar aí, vamos acompanhar para ver o que vai dar. Tá certo, galera? Falamos pra caramba aqui, hein? Falamos pra caramba. É muita coisa que tá acontecendo sobre a política do Vasco. Vamos ver o que mais vai rolar até a sexta-feira, dia da eleição do Conselho, até a segunda-feira, dia da posse do novo presidente. E vamos torcer para pelo menos dar uma esfriada nessa parte política, para a gente poder falar mais de futebol, que é o que todo mundo aqui gosta de verdade, não é mesmo? Então é isso por hoje. Digam nos comentários o que vocês acham dessa bagunça toda. Concordam com a minha visão sobre a história? Acham que não? Acham que vai ser outra coisa? Digam aí nos comentários. Quem puder apoiar também, quem puder e quiser patrocinar o canal também, para ajudar a gente a fazer cada vez mais e melhores vídeos, tem aí a nossa campanha no Apoia-se, o Apoia-se/Sobre Vasco. Você ajuda o canal a melhorar e também tem umas regalias lá. Acessa aí e dá uma olhada nos nossos planos lá, vê se algum te agrada. Se não, caí no canal agora, nem conheço o canal direito, você já está pedindo para eu apoiar o canal? Não, nesse caso o que você tem que fazer é assinar o canal, ligar o sininho de notificações para receber todos os vídeos daqui para frente e quem sabe daqui a uns 2, 3 meses você não se torna mais um apoiador também, né? É a minha esperança. Se não posso ajudar porque não tenho dinheiro, porque não quero. Já ajuda muito dando like, já ajuda muito compartilhando o canal, já ajuda muito também seguindo a gente no Facebook e seguindo a gente no Twitter. É isso que eu tinha para dizer por hoje. Amanhã a gente volta com outro vídeo aí e a gente vai se falando.